Bom dia, mais um dia começando, mais um vlog começando por aqui. Agora são aproximadamente 5h45 da manhã de uma quarta-feira, acho que hoje é dia 25, se eu não estiver perdido no tempo. E cá estou eu começando mais um dia. E vocês vão notar que meus dias são bem padrões, né? Eu estabeleci uma rotina que são muito parecidas, né? Eu faço as coisas iguais todo santo dia praticamente. Então eu treino sempre no mesmo horário, eu acordo no mesmo horário, eu faço meu devocional no mesmo horário, tenho o horário certo das minhas refeições. Na empresa eu crio o horário das reuniões com o time, né? As nossas dailies, os alinhamentos que eu tenho diárias, porque isso facilita muito. Isso faz com que você consiga ter um mínimo de organização da sua vida pessoal. Inclusive eu coloco isso na minha agenda, na minha agenda pessoal lá, na minha agenda geral, tem meus itens pessoais, os compromissos pessoais e os meus compromissos do trabalho, da empresa, das reuniões, clientes, etc. Porque isso me faz eu ter uma visão macro. Então quando eu abro ali minha agenda, tá lá o horário que eu treino, meu horário de almoço, o horário que eu tenho que de buscar as crianças na escola. Então deixo tudo isso lá, porque isso facilita essa organização. Então, para tentar não conflitar, marcar uma reunião no horário que eu programei, que eu tenho que buscar as crianças. No meu horário de treinar é difícil, porque 5h45, 6 horas da manhã. Mas isso é legal. Então uma dica aí para vocês de organização, você juntar essas agendas. Para quem é casado, se possível, coloca a agenda da esposa ou compartilha com ela. Então a Jéssica, ela trabalha comigo, ela que é responsável por marcar as reuniões, inclusive com os clientes, ela gerencia ali esses cronogramas. Então ela tem esse acesso, fica mais fácil ela ver o que são compromissos pessoais, o que é da empresa e tentar ir encaixando ali pra gente organizar a semana. Uma ótima dica aí para vocês, inclusive. E bora lá, bora iniciar mais um dia aí. Let's go! Aí no último vídeo eu mostrei que antes das 6 as luzes ficavam todas apagadas, vermelha e tal. E olha como fica, depois das 6 eles acendem tudo e fica bem mais claro. Agora isso aqui é bizarro, ó. Aqui na Aeronberg, tô na Aeronberg ali, no fundo da Aeronberg tem um heliporto para, obviamente, helicóptero, né? E acreditem, tá? Eu já vi uma galera saindo daqui de helicóptero. Amigos, a gente não conhece nada de mundo, viu? Eu vi, e pelo que tinha registrado no Figma, já foram feitas todas as telas, fluxos do MTP, até algumas a mais já foram feitas também. E do V1... E acho que é isso. Aí após isso eu vou testar a plataforma como um todo para ver se está funcionando no geral. E o que não tiver eu vou colocando lá e acho que é isso. Boa. Você viu que voltou lá não sei se você viu, né? Mas voltou o projeto da Tendly. Eu vi isso. Nossa. Sei lá que versão que é já, dele. né? Acho que é a V3 já, né? Nossa, pô, já é teoricamente quarto projeto, né? Porque foi o CRM, a gente teve a parte do administrador, teve aquela parte de, né, parceiros que chama, né? Como se fossem os vendedores da Tendly. Agora tem mais um. Massa, mas legal, isso mostra que a gente está fazendo um bom trabalho aí, que a gente está satisfeito e querendo trabalhar essa melhoria contínua aí, né? Pausa nos trabalhos para trazer as crianças para brincar um pouco, porque hoje aqui em Barueri é feriado. Então, uma coisa que a galera gosta aqui é de feriado, eu nunca vi. Feriado, todo mês eles inventam alguma coisa. E aí, quando eles estão em casa hoje, tem que arrumar alguma forma deles se distraírem. E aí parei aqui um pouquinho para distrair eles um pouco, trazer eles para brincar, passar um tempinho aqui com eles, para daqui a pouco ir lá pro escritório, porque hoje é quarta-feira
E normalmente às quartas-feiras a gente tem tutoria, e por incrível que pareça, e coincidência ou não, sempre vai clientes lá no escritório, então aproveitar aqui, que daqui a pouco tem que correr para lá também. Tá? Bom, enfim, indo para o escritório, como eu comentei, hoje é feriado aqui em Barueri, coincidência ou não, em algumas cidades da região aqui, né, feriado no mesmo dia, mas quem é pai aí, empreende, trabalha, tem filho, casado, sabe que a gente tem que fazer umas adaptações aí na rotina quando é feriado, as crianças estão em casa. Então, parte da manhã eu trabalhei de casa, fiz algumas reuniões, postei alguns conteúdos, etc. E agora indo lá pro escritório, porque hoje tem, como não é feriado em outras cidades, então a gente não para nossas reuniões, nossas rotinas, etc. Quando você trabalha, tem uma empresa que atende internacionalmente até, porque a gente já pegou alguns projetos de fora também, a gente tem que não para a rotina, então tem que fazer essas adaptações. Eu estou indo lá pro escritório, porque a gente tem tutoria, tem uma reunião presencial, mas antes, não sei se dá para ver aí, estou fazendo um carreto aqui, porque no domingo foi aniversário do patriarca e da família da minha esposa, e agora estou responsável por fazer a entrega da decoração. Atrasado, inclusive, são 1h25, tem reunião presencial às 14 horas lá no escritório. Vou ter que correr e depois voltar lá para Alphaville para reunião. Então, acompanhe aí que eu vou tentar postar alguns trechos aí da reunião, da tutoria, etc, se der tempo, beleza? Boa tarde. Good morning. Nossa. Eu não acredito que você entrou igual. Oi. Você tá gravando. Agora eu tô assim, né? E aí, meu? 50% no ano? Você tá falando que você permite trocar pelo menos 50%? Né? Pode ser, por exemplo, um onboarding. Então, trazer que o seu produto pode ter um onboarding ruim e criar um conteúdo sobre isso, sabe? Esse tipo de coisa. Pode ser. E tentando quebrar em partes. Bom, fechei aqui mais uma tutoria, né, para os nossos alunos da Trino Pro, que é a nossa mentoria para designers, desenvolvedores, donos de software house que precisam de um acompanhamento mais próximo. Normalmente é para aquela pessoa que já tem uma operação, que já vende, já sabe prospectar, já entrega projetos, etc., mas não está conseguindo alavancar, né, o negócio, tem diversos problemas operacionais, não tem uma pulverização interessante de canais de geração de demanda, enfim, precisa de um acompanhamento mais próximo. A gente tem essa mentoria e normalmente às quartas-feiras, né, toda quarta a gente tem as tutorias temáticas, né? Então, uma hora a gente fala sobre posicionamento, vendas, fluxo comercial, processo, gestão. Então, cada semana a gente traz um tópico diferente. E uma vez ao mês a gente faz um hot seat, que foi o caso de hoje, que aí é tema aberto, a galera traz as dúvidas e eu particularmente gosto bastante desse formato porque faz com que a gente possa trocar mais ideia, tirar dúvidas da galera, a galera interage ali, compartilha bastante dificuldades e também coisas que funcionou ali para cada um, então é bem legal. E eu particularmente gosto muito de fazer essas coisas porque exige que a gente aprenda mais sobre aquele tópico, a gente precisa refletir para dar uma resposta. Uma coisa é eu preparar uma aula, a outra é alguém virar e falar, pô, qual o melhor canal de geração de demanda? Isso eu preciso parar um pouquinho, refletir para analisar e dar uma resposta bem estruturada que vai de fato ajudar aquele mentorado a tomar uma decisão quanto a esse assunto que gerou essa dúvida. Então é bem legal, quanto mais eu falo sobre aquele tema, quanto mais respostas ali eu respondo para dúvidas da galera, por isso que eu abro caixinha lá no Instagram também. Isso vai me forçando a aprender cada vez mais, fixar alguns pontos. Então, normalmente é ensinando que é a melhor forma de se aprender. Então, particularmente eu adoro quando tem essas tutorias aqui, porque é um tipo de coisa que eu gosto muito de fazer. Me faz bem mentalmente e me ajuda a ir evoluindo sempre e ajuda a comunidade também, né? Ajuda outros profissionais que não tiveram, ou melhor, a ter uma oportunidade que nós não tivemos. Quando nós montamos a nossa software house,
não tinha esse monte de conteúdo, não tinha uma Atrino da vida ali gerando conteúdo, não tinha muitos profissionais falando sobre o business, o lado business de uma software house, de falar do dia a dia, dos problemas, dos BOs, em como fazer as coisas. Tinha algo muito teórico, então a gente fala mais de coisas práticas. Então foi bem legal, trouxe essa tutoria agora. Enquanto isso, tive que resolver alguns probleminhas aqui de um projeto que estava dando um problema na Vercel, que resolveu não cobrar aqui uma mensalidade no cartão, não sei por que raios, mas deu certo. E agora, bora para casa, descansar, que já são quase 7 horas da noite, então ainda tenho o meu turno da noite aí de pai, né, de cuidar ali da casa, a rotina, então bora acelerar. Eu posso tocar esse? Tocar o quê? Esse daí. Não, esse aí tá estragado. Papai, você comprou Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor. Sou um feliz menino nos braços do Senhor. A sua voz conheço, também o seu querer. A ele obedeço, disposto e com prazer. Fala galera, saindo aqui da academia. Hoje é sexta-feira e normalmente sexta-feira as coisas são um pouco mais corridas aqui porque tem muita reunião de alinhamento. Então aquela reunião que eu mostrei no outro vídeo, que a gente faz toda segunda-feira de alinhamento com o time, alinhando as demandas, etc. Na sexta-feira eu faço de novo outra para ver como é que as coisas fecharam, para planejar alguma ação e etc. Com relação a isso. Mais um checkpoint. E também reunião com os meus sócios, reunião com o cliente. Então normalmente na sexta-feira eu tento pegar tudo que faltou, que ficou pendente na semana, pra gente correr, pra acelerar. Se tiver que fazer alguma coisa aí no final de semana, faço também, mas pra deixar tudo organizado pra começar a semana bem, né? Não precisar já começar a semana desesperado. Então é uma forma da gente tentar organizar. E como somente sexta-feira as coisas são bem apertadas assim, eu aproveito pra fazer as coisas bem cedo. Então eu fui pra academia, tava saindo de lá agora. E agora eu tô indo cortar o cabelo, porque também tem gravação. Então tô indo lá e eu vou mostrar pra vocês uma parada muito maneira, que eu sempre falo aqui sobre posicionamento de empresa, de produtos, sempre falo sobre posicionamento de pessoal, e eu dou muito valor a isso. A experiência que é gerada lá é muito diferenciada. Volto já e mostro pra vocês, bora! Olha lá dele. Olha lá, ó, isso aqui que é atendimento, tá? Você viu, né? Esse aqui é o bravo, ó. É isso. Esse aqui que dá moral. Esse aqui Você merece ser tratado, né? é o mínimo, né? É o mínimo. Esse aqui, olha lá. Esse aqui, ele finge que dá uma moral, mas ele... Para. Porque depois que eu cheguei aqui, você não já foi servido. Não, né? Você tava aí com a boca seca. Isso é verdade. Isso é verdade. O Thiagão já me deu mais moral, hein, velho? Tava focado em outra coisa, né, pai? Cortar o cabelo, né? Fala, galera. Então postei ali só um takezinho, né? Lá no salão lá do Thiago. Não consegui gravar tanto, que tá bem corrido hoje, trazer um pouco. Mas que é bem legal ali, eu queria trocar essa ideia, que eu sempre falo sobre posicionamento, da importância de você entender quem é o teu cliente, teu perfil de cliente ideal, e saber como se comunicar com esse cliente, como causar uma boa experiência para ele, quais são as dores dele, o que ele
busca, o que ele gosta, o que ele não gosta, como você fidelizar esse cliente. Então, isso serve para qualquer coisa. Serve para o produto que você está desenvolvendo, teu software, app, SaaS, etc. Serve para a tua empresa de serviço, serve em qualquer situação. O posicionamento ele é extremamente importante. O teu posicionamento pessoal. Então, se você tem uma software house, um designer, desenvolvedor, alguém de produto, enfim, você tem que pensar no teu posicionamento, tanto o teu posicionamento pessoal, quanto o posicionamento da tua empresa. Isso pode ser tanto lá nas suas redes sociais, como você se posiciona, o que você posta, como você se comunica. Isso tem a ver com o teu visual, como que você se veste, como que você se porta. Querendo ou não, as pessoas julgam, as pessoas vivem de preconceito. Então, quando elas veem você tem algum contato, alguma ideia sobre você vai ser criada, vai ser pensada, independente se está certo ou errado. Então, tem que se preocupar com isso. O primeiro contato que alguém tem com o teu produto, são coisas que você precisa pensar. Então, a mesma coisa que a gente faz lá para um produto, quando você está desenvolvendo, que é preocupar em como vai ser esse primeiro contato, uma boa landing page, por exemplo, que vai atrair os usuários, etc. Isso serve para a parte de business. Então, para o teu negócio, quando você encontrar alguém em algum evento, qual vai ser a primeira impressão que ela vai ter? Quando você alguém entrar ali no teu perfil, do teu LinkedIn, do teu Instagram ou da tua empresa, qual vai ser a percepção que ela vai ter sobre o que você faz, o que você oferece. Então isso precisa ser pensado, precisa ser intencional, você precisa organizar isso de forma proposital para atrair o teu cliente ideal ou afastar pessoas que você não quer ter dentro da tua esteira, dentro do teu produto, como cliente. Então essa parte do posicionamento, de comunicação, ela é extremamente importante. Tem que saber trabalhar isso. Quem entende esse game, com certeza consegue prosperar mais, consegue melhores produtos, ou melhor, consegue mais clientes para os seus produtos, consegue mais clientes para a tua empresa de serviço e etc. Sabe que você consegue melhores conexões, conectar com pessoas que pode eventualmente gerar oportunidades de negócio. Então isso é uma parada que eu invisto muito na minha imagem pessoal, seja treinando, seja me cuidando, seja tentando me vestir de uma forma melhor, porque eu quero passar a melhor versão de mim. Eu quero que as pessoas de fato vejam a minha capacidade, vejam quem eu sou, me conheçam e tenham uma primeira impressão, um pré-conceito positivo sobre mim, entende? Então pense sobre isso, que isso faz total diferença. Bom dia! Caramba, vocês estão chegando cedo, hein? Eu devo trabalhar? Pessoal, como eu mostrei lá no outro vídeo, né? A gente lançou a nova versão da TicPost, que é o nosso SaaS. Como eu comentei, além de todos os projetos que a gente desenvolve para os nossos clientes, como até tem alguns abertos aqui, a gente está no momento de escalar. Então, ter os nossos próprios produtos, nossas próprias empresas que entregam algum tipo de solução e etc. E a TicPost é um projeto desse que nós somos sócios. Então a gente desenvolveu a nova versão e agora a gente está trabalhando em novas funcionalidades. Então, estou aqui no Figma, onde tem todas as funcionalidades. A Matux é responsável por essa parte aqui dos produtos, então eu vou tocando isso aqui junto com o time, essa parte do produto. A Bia toca a parte de product marketing e etc. Então a gente vai se organizando aqui, se apoiando, o Mate também. E agora nessas próximas versões a gente está trazendo uma melhoria na parte dos Kanban. Então essa é uma funcionalidade que tem lá, que está bem legal já, mas que aqui agora a gente vai trazer novas personalizações, a opção de ter vários quadros de uma forma mais organizada, ter essa listagem, semelhante às ferramentas que tem hoje no mercado, né, que é padrão. Então a gente está organizando isso. A opção de visualização, ou seja, de eu definir como que vai aparecer cada um desses cards aqui, que informação que vai aparecer, se eu quero que apareça a pessoa aqui que está, os participantes dessa tarefa, os responsáveis, se eu quero que apareça a data, quantidade de comentários, quantidade de checklist, enfim, tudo isso vai ser personalizável.
e a gente está trabalhando agora na parte de automação. Então a gente vai ter essas automações de fluxos ali para as redes sociais, no estilo ManyChat, entre outras ferramentas. A gente está no momento de construir exatamente essa funcionalidade, de criar ali qual que é o funil, o gatilho que vai ser usado. Aí aqui a gente consegue criar toda a automação, o que vai acontecer, né? Se ele vai enviar mensagem, qual a condição que vai ter, a ação e etc. A gente está no momento de pensar cada fluxo que vai ter aqui, só que de uma forma muito simples, tá vendo? Então, visualmente, a ideia é que isso aqui não gere uma complexidade muito grande, que seja simples de usar, qualquer pessoa consiga vir aqui e criar uma automação para as redes sociais. Para quem não sabe, é aquele tipo de automação que você, por exemplo, faz um post e coloca, comente tal palavra aqui que eu vou te enviar alguma coisa. E aí quando a pessoa faz isso, tem alguma automação, alguma informação pensada ali para ele receber depois, ou no direct dele, ou enfim, em algum outro formato que é possível se criar por aqui. Nos stories também, quando você reagir a um story, comentar ali alguma palavra no story, é possível fazer lá. Isso é legal porque a gente está tentando fechar essa ideia de all-in-one, né? De eu ter todas essas informações, essas integrações, essas ferramentas num único lugar, para o usuário de fato conseguir ter todas as necessidades dele atendidas relacionadas à gestão das redes sociais, criação de conteúdos, etc., num único local. E aí tem outras coisas que a gente está trabalhando. Essa aqui, quando esse vídeo sair, provavelmente ela já vai estar no ar, que é a parte do corte de vídeo. O corte de vídeo já existe, mas a gente está já refazendo, ou melhor, melhorando a funcionalidade. Então, a gente vai conseguir ter algo um pouco mais visual. Hoje o processo está um pouco mais minimalista. A gente vai conseguir definir a parte do vídeo que eu quero editar, né? Que parte que eu quero cortar, a área que eu quero fazer, se eu quero legenda ou se eu não quero. Aqui eu mostro o tempo do vídeo que eu quero colocar, o formato que eu quero ter. Então vai ficar extremamente completa e ouso dizer que vai ser uma das ferramentas mais completas de corte de vídeo aí do mercado. Isso considerando que é uma plataforma all-in-one, né? Que eu tenho outras funcionalidades, que não é uma ferramenta, uma plataforma de corte de vídeos. É uma ferramenta que tem essa funcionalidade lá dentro, então isso é muito poderoso. Eu tenho uma funcionalidade tão bem feita dentro de uma plataforma que não é focado só nisso, e sim na gestão de conteúdos, as redes sociais, etc. Então, isso aqui é bem legal e vai dar uma liberdade ali para os usuários muito interessante, para ter uma ferramenta top para cortar os vídeos ali também, já produzir isso, e aí na sequência ela consegue já cortar o vídeo por aqui, por exemplo, e já ir lá e fazer um post, né, usando a própria ferramenta, conectar ali as redes sociais dela, um TikTok, um Instagram, e já postar ali no Reels, por exemplo, esse vídeo que ela cortou dentro da ferramenta. Então isso é muito legal. Não, mas eu acho que assim, essa reunião que a gente está fazendo aqui, eu acho que ela é muito mais sobre isso, inclusive. Diferente da dele, que ela é mais objetiva. Eu acho que aqui é bom porque isso vai gerando mais insights de como que a gente vai trazer os conteúdos. Isso não só... Isso aqui, meus amigos, isso aqui é Ironberg. Você está chegando para treinar, você está saindo, você só está usando o heliporto aqui. Mas é isso aí, ambiência. Eu acho muito louco ver essas paradas que hoje é muito comum, né? Como o nosso escritório é aqui em Alphaville, a gente mora aqui na região e tal, então é extremamente comum a gente ver carros muito tops que a gente via apenas na TV, ver helicóptero chegando na academia, parando em cima do prédio. Para muitos, talvez que sempre moraram numa boa região, etc., isso é uma parada normal, natural. Mas eu fico recordando que, para quem não sabe, eu venho do interior de São Paulo, uma cidadezinha de 3 mil, não sei nem se já bateu 4 mil habitantes, que hoje está bem mais moderna, mas antes não tinha nada. Uma cidadezinha que o forte era café, era cana de açúcar, então
Os trabalhos que eu tive até os 18 anos eram todos braçais. Foi na roça, foi de servente pedreiro, pintor, em pizzaria, na padaria da cidade, na fabriquinha de sorvete. Então tudo que tinha a gente fazia e trabalhava lá. E não tinha isso. Algo mais top que a gente via de carro, você via alguma caminhonete de algum fazendeiro que tinha uma boa condição, um carro ou outro na cidade que era um pouco mais moderno. O que era top na época era Saveiro rebaixada com LED embaixo, isso que era um carro top. Então isso é uma parada que eu tento não normalizar, porque hoje, graças a Deus, tem uma condição um pouco melhor, tem empresa, tem um carro que eu nunca sonhei em ter, né? O meu sonho era ter um Punto, para vocês terem ideia, né? O meu primeiro carro, inclusive, foi o Punto, e foi, nossa, a realização de um sonho, que era o carro mais da hora que eu achava, assim, que era alcançável, né, para mim, que eu conseguiria alcançar se eu trabalhasse bastante, etc. Então, hoje tá num ambiente assim, eu tento fazer esse exercício diário de não normalizar isso, porque não é normal. Isso não é normal. A maioria das pessoas vive uma realidade totalmente diferente. A maioria das pessoas não tem a oportunidade de ter o próprio negócio, de morar num lugar bacana, de ter um carro legal, de treinar numa academia massa como essa aí, como a Ironberg, lá onde eu treino, e de estar num ambiente desse, que eu não tenho essa condição de ter um helicóptero, de ter uma Ferrari, uma Porsche, como eu vejo ali todos os dias. Mas isso serve para a gente materializar a ideia, né? Na verdade, você começa a tangibilizar isso. Você fala, pô, isso aqui existe. O que eu preciso fazer para chegar nisso aí? Quanto eu tenho que ralar? Qual meta eu tenho que ter? Ano a ano, quanto que eu preciso ir crescendo e cumprindo metas e trabalhando, etc., para um dia eu conseguir chegar nisso. Então você começa a ver que é possível, você começa a falar, pô, isso aqui existe, velho. Isso aqui não é uma parada de filme, que só se vê em filme, que é inalcançável, etc. Dá para chegar. É muito mais difícil para quem veio tão de baixo. Costumo falar que eu não vim nem de baixo, eu vim do negativo, porque eu saí do interior, né, da, entre aspas, roça, e vim para São Paulo achando que a vida ia mudar e tal, e fui morar na favela, né, na periferia, lá no Jardim Apurá, né, se não me engano aparece na música dos Racionais, esse bairro aí, na beirada da represa, num quarto só. Então isso é muito louco. Quando eu posto essas paradas aqui, não é pra aparecer, não é pra mostrar que ostentação, acho que é a palavra. Não é para ostentar, não, mas é para mostrar para você que tá aí que isso é factível. É muito difícil, mas é factível. Se um cara igual eu tô conseguindo construir alguma coisa, né, conquistei uma família, tô conquistando as coisas materiais, vamos falar primeiro só das coisas materiais, que tem coisas que vai muito além disso, mas se eu conseguir conquistar um carro maneiro, conseguir morar num condomínio legal, né, apartamento bacana, da onde eu vim, quando as pessoas brincam, pô, você tá rico agora, eu falo, cara, eu tô milionário, tô muito rico, eu morei num quarto e banheiro do lado de uma represa no final de uma favela, de uma quebrada lá no Jardim Apurá. Eu morei no extremo zona sul de São Paulo, então eu sei o que é viver mal. Então, se um cara que veio das condições que eu vim, com pouco acesso ao estudo, fui aprender as coisas, estudar, etc., já mais velho, né? Mas se eu conseguir, todo mundo consegue hoje. A galera nova aí, desenvolvedor, dev, né, os designers, galera da área de produto, hoje está muito mais fácil, mas muito mais fácil. Conhecimento a rodo aí sobrando, gratuito no YouTube. Antes tinha, mas era o Guanabara ensinando lá, tinha um canal ou outro mais fortes aí. Mas hoje você tem curso atrás de curso gratuito na internet, você tem IA para tudo quanto é lado, você tem a oportunidade de trabalhar na gringa com uma facilidade imensa, você tem a possibilidade de aprender inglês com muito mais facilidade. Então, dá para chegar, né? Dá para ter uma condição bacana. E hoje eu olho para essa galera, quando eu estou lá, nesse ambiente, e falo, dá para chegar. É a questão de quando eu vou chegar lá. E o Software House vai crescer cada vez mais,
o meu SaaS vai estourar, vai ter cada vez mais usuários, vou ter outros SaaS, outras empresas, as coisas vão se multiplicar e eu vou chegar. Então, essa visão que eu sempre gosto de ter e que você aí deveria ter também. Você tá com a sua software house aí penando, ou se você ainda não tem uma empresa, dev, designer, vai chegar, mas mira etapas. Mira em primeiro ter uma estrutura, mira depois em ter o teu primeiro software, mira depois em, poxa, agora eu quero ter o segundo, agora eu quero ser sócio de uma outra empresa, eu quero conquistar o meu primeiro carro, eu quero morar num lugar melhor. Vai criando metas. Se você não tiver meta, você não consegue justificar o porquê que você está acordando todos os dias, se ferrando lá e correndo atrás para conquistar cliente, para entregar projetos, se ferrando muito, porque não é esse glamour todo. Uma galera às vezes vem disso como se fosse um glamour todo. Não, é muito difícil lidar com gente, é complicado, mas você precisa ter um porquê. Você tem um porquê, as coisas se tornam um pouco mais fáceis. Seja alguma meta financeira, seja um bem-estar para sua família, seja um conforto que você quer ter, enfim. Então, isso aí faz muito sentido. Isso aí ajuda muito a manter a sanidade mental e fazer a gente seguir prosperando. Um médico errado, por exemplo, que não vai gerar demanda. Não, e ele vai ficar sempre uma instância acima, né? Querendo ou não, ali dentro, a gente está jogando muito para uma informação de página, né? Como se ele fosse da seção dashboard, por exemplo. E sinceramente, assim, aí minha sugestão, mas aí é com o Luiz, assim, eu acho que é muita informação para exibir do médico. Assim, seria basicamente essa informação aí. Aqui em cima. Sim. Entende? Então, quando selecionar, ele já ficaria aparecendo a imagem do médico, o nome dele e o CRM. O CRM acho que é até um plus, mas... eu deixaria menos informações, tá? Mas assim... Perfeito, a gente só vê como que a gente coloca ali, mas tá claro aqui que para todos fica melhor ali, tá de acordo, Luiz, que tinha algum ponto aí do teu lado? Essa última reunião aí que eu postei, só um trechinho, essa é uma call que a gente faz tanto com o cliente quanto com o time de dev, outras pessoas, tomadores de decisão lá dentro da estrutura do cliente. Então, esse projeto em específico, a gente fez um formato um pouquinho diferente, que está funcionando muito legal, que a gente combinou as sprints ali com o cliente, as datas de entrega, o que seria entregue em cada uma das etapas, e como eles têm bastante gente envolvida e as calls estavam se tornando muito longas, a gente trabalha ali no que foi combinado, né, para aquela sprint. Ao final da sprint, a gente grava um vídeo mostrando o que foi feito, detalhando as decisões, como que vai ficar e etc. Isso na parte de design, tá? A parte de UX e UI de uma plataforma. E aí a gente envia normalmente na quinta-feira para eles terem tempo de assistir, analisar, levantar as dúvidas, e aí na segunda-feira a gente faz uma call para tirar alguma dúvida de algum fluxo ali que eventualmente não tenha ficado claro, que eventualmente ou eles não gostaram, ou enfim, precisa ser melhor discutido para chegar num meio termo, num comportamento diferente, e tirar dúvidas tanto do cliente quanto do time de dev. Nesse caso, tem uma empresa parceira ali de desenvolvimento que está cuidando da parte de desenvolvimento, a gente fechou a parte de UX e UI apenas. Então, são muitas pessoas participando. Então, esse formato é bem interessante porque a gente conseguiu organizar um pouco mais as entregas ali para ficar tanto legal ali para o cliente e os outros tomadores de decisão lá dentro, para a gente aqui ficar um fluxo saudável de entrega ali também, a gente conseguir trabalhar da forma que a gente gosta para conseguir garantir uma entrega interessante, e o terceiro envolvido, que é a equipe de desenvolvimento, também conseguir participar ali, entender, ou seja, todos os envolvidos saírem ali com a sensação de que, poxa, as coisas estão andando, está confortável para todos os lados, e o principal é o projeto chegar até o final de uma forma bacana, né? Então, um formato interessante aí, nem sempre a gente faz assim, dessa vez a gente fez dessa forma e o resultado está sendo bem interessante. Fica a dica aí, não sei como vocês fazem aí o gerenciamento, inclusive deixa aqui um comentário se vocês fazem algo parecido com isso, mas esse foi um formato bem interessante, a gente testou aqui, está dando bem certo com esse cliente, com esses parceiros também. Galera, então é isso, chegando ao final de mais um vlog, estou encerrando aqui a segunda-feira, hoje é 31 de março, inclusive hoje gravei aqui mais alguns conteúdos que vai sair antes desse vlog aqui, então se você não assistiu, volta lá, assiste, que é um conteúdo bem completo que eu fiz sobre o passo a passo para você montar a tua software house e quais são os pilares que você tem que se atentar, o que você precisa fazer para dar um norte aí para quem não tem uma software house, quer montar a software house, ou para quem já tem, está tendo alguns problemas operacionais lá em diversas áreas da empresa e quer
entender um pouco mais como resolver isso, como organizar melhor as coisas. Então é um conteúdo bem rico ali, dá uma olhada, deixa lá o feedback também. E é isso, encerrando aqui nosso segundo vlog, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês estão curtindo, o que mais vocês gostariam de ver. Esse eu trouxe um pouco mais dos bastidores, falei um pouco mais dos produtos que a gente está trabalhando, nossos SaaS, mostrei um pouco mais de bastidor de reunião, da estrutura, como que a gente organiza. Mas deixa aqui o comentário se tem algo diferente que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, que tipo de conteúdo e etc, para ir produzindo um pouco mais de conteúdos que faz mais sentido para vocês interagirem aqui também e gerar esse aprendizado tanto para vocês quanto para mim também. Beleza? Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Valeu!